Olá, este é o quadro Nutrir Bem com a doutora Lilian Herrera, que é nutricionista credenciada CACEMS. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Fernanda. Como vocês podem ver, hoje nós trouxemos aqui um prato vazio, porque a doutora vai nos explicar qual é a melhor forma de fazer uma refeição equilibrada. Como que a gente pode começar, doutora? Pela salada? Com certeza, sempre pela salada. O ideal é que a gente coloque pelo menos a metade do prato de salada. O ideal é sempre que a salada seja no mínimo 3 tipos, 3 cores diferentes, fazer o mais variada e o mais colorida possível. Essa é a salada ideal. Na verdade, aqui é uma recomendação de quantidade. A gente pode comer mais do que isso, não tem problema. Salada é a única coisa que você pode realmente comer à vontade. Então, na verdade, esse seria o mínimo ideal, mas se quiser comer mais salada, um alface, um tomate, não tem problema. Sem problema, não teria problema. Existe também uma diferença naquelas saladas que têm alguns aditivos um pouco mais calóricos, como bacon, tomate seco. Essas saladas, elas têm que ter cuidado porque elas são mais calóricas do que somente uma salada que tenha folhas, verduras, legumes. Aí não dá para comer à vontade. Aí não pode comer à vontade, tem que ter limite, realmente. E também tem que ter muito cuidado com relação aos temperos, Aos temperos. Os molhinhos que às vezes são utilizados em salada, eles têm maionese, têm alguns óleos, eles são mais calóricos também. Então uma medida é no máximo uma colher de sopa desses molhos na utilização da salada. Tá certo, então apesar de muita gente não gostar, algumas pessoas até gostam, mas come pouco, esse pelo menos tem que ser a quantidade mínima para comer. Essa é a quantidade mínima de salada ao dia. Então vamos pular para uma segunda parte agora, que é a parte preferida de muitas pessoas, o arroz. O arroz. O arroz, ele vem complementando essa segunda parte do prato. A gente colocou aqui o arroz, mas é o arroz e todos os seus substitutos. A batata, a mandioca, o macarrão, a farofa. Então o ideal é se a refeição tiver 2 desses carboidratos, então dividir nessa parte. Exatamente. As pessoas até perguntam às vezes, mas eu posso comer arroz e batata na mesma refeição? Pode, desde que seja dentro dessa medida, não teria problema nenhum. Não tem problema comer mais de um carboidrato, desde que a quantidade não seja superior a essa medida aqui. E aí o ideal também seria substituir por um grão integral, um arroz integral, por exemplo? Com certeza, sempre o arroz integral, em termos calóricos, ele é tanto quanto o arroz branco, mas em termos nutricionais existe uma diferença enorme entre eles. Além de conter fibras que melhoram o intestino e a redução do nosso colesterol ruim no organismo. E hoje em dia a gente tem até massas integrais, né? Exato, que também devem ser utilizadas, embora ainda não seja um hábito. As pessoas ainda não têm o hábito, mas é muito interessante a utilização desse tipo de alimento. Tá certo, então vamos para uma terceira parte, que agora que também é uma das partes que as pessoas mais gostam, a carne. A carne. Aqui é no nosso estado, onde a utilização de carne é muito forte, normalmente as pessoas acabam comendo carne de gado 7 dias na semana e não somente as 3, que deveria ser o ideal, porque o ideal é sempre que a gente varie o máximo possível a utilização de carnes. E aqui na verdade a gente está falando de carne, aqui a gente tem uma carne vermelha. Uma carne vermelha. Mas é interessante mesclar com carne branca, com peixe. Isso, com peixe. Um dia, procurar variar, alternar isso entre os dias. Variar o máximo possível. E também utilizar ovos, que também é uma fonte de proteína. Então, um dia utilizar um omelete no lugar da carne, isso também é interessante. E para quem não come carne, no caso, essa porção de carne aqui pode substituir por uma soja, por exemplo? Exatamente. Aí nós temos a nossa quarta parte, que são os grãos. A pessoa que não tem hábito de comer carne, ela complementa essa parte toda de proteína somente com grãos. Então, numa refeição normal, numa refeição equilibrada, é importantíssimo que a gente tenha algum tipo de grão também na refeição. Geralmente então feijão é o mais frequente, mas pode utilizar o grão de bico, a lentilha, todos, e o feijão nas suas variáveis, não somente o feijão carioquinha, mas o feijão preto, o feijão branco, os outros todos. Outros grãos que você falou também tem muitas fibras, também são muito nutritivos, né? Também são importantíssimos por conta disso também. Aí a gente conseguiu completar o nosso prato. É importante a gente perceber também a questão da medida, né, Fernando? Porque hoje em dia os pratos são muito grandes. Esse prato, por exemplo, é um prato que é um tamanho grande já, exatamente, né? A gente precisa sempre cuidar aquele círculo central do prato e não o tamanho. Acaba preenchendo mais, exatamente, né? Aí acaba exagerando na dose. Então esse seria um prato ideal. Isso. Com certeza podemos fazer variações, né? Isso, com todas. saudável. Exatamente. Pra gente, né,
não acostumar o nosso paladar com um tipo de comida somente E é importante lembrar sempre da salada, que a salada não pode faltar, e quanto mais colorida, melhor. Né? Exatamente. Salada é todo dia para a vida toda. Essa é a recomendação. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então tá certo, gente. Aprenderam, né? Nada de encher o prato, principalmente aqueles pratos maiores. Basta dividir dessa forma, lembrar sempre que o prato não é esse tamanho grande que está aqui. E aí vai poder sempre manter uma dieta equilibrada, manter sempre uma dieta nutritiva. Muito obrigada pela atenção, até o próximo Nutrir Bem.